sua túnica. A cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou. Vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui de novo, juntos, para meditarmos na palavra do Senhor. É bom falarmos das coisas de Deus, orarmos, refletirmos, é muito bom. Então, vamos meditar no texto no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 6, que diz assim a palavra de Deus: Manifestei o teu nome aos homens, que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Amém? Pai, nós te glorificamos nesta noite, te louvamos, porque Tu és o Senhor, Tu és a fonte, Tu és a vida. De ti vem a sabedoria, de ti vem o entendimento, e que o Senhor, através do poder do Espírito Santo, possa se derramar sobre nós nesta noite, nos ensinar, nos instruir e nos capacitar para vivermos a tua palavra na essência,
no total, no todo, porque a tua palavra, Senhor, é a tua vontade, é a tua voz falando conosco. Por isso, Senhor, glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Como é bom falarmos das coisas de Deus, falarmos da palavra de Deus, podemos ser instruídos e guardados. Jesus, nesta oração sacerdotal, ele orou por nós. Veja o verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, como nós somos. Então, meus queridos e amados irmãos, precisamos uns dos outros, não é verdade? Nós não existimos sozinhos. Ninguém vive sozinho. Dependemos das outras pessoas. Dependemos de outras profissões. Dependemos de trabalhos de outras pessoas. Então, nós não existimos sozinhos, como diz a palavra do Senhor. Então, Deus, Ele nos criou para ter uma grande família. Esse sempre foi o desejo de Deus. O maior desejo de Deus é ter uma grande família. E cada um de nós, com os nossos talentos individuais, Ele nos criou com talentos individuais e cada um tem a sua atividade, o seu valor, né? Dependendo dos seus talentos. Mas quando nós nos unimos em um só propósito, num só lugar, é para desenvolvermos em prol do reino de Deus, pois nós estamos falando da palavra, nós estamos falando do reino de Deus. E os talentos, e esses talentos, foi Deus que nos deu. Nada que temos é nosso, tudo vem de Deus. Então, o que nós precisamos? Estar unidos para desenvolver esses talentos em prol do reino. Deus não nos deu talento para que nós se destacássemos, né? Fôssemos destacar, mas sim para somar, para sermos um. Foi para isso que Deus nos deu os talentos. Em Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12, o verso 4 e o 5 diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então nós, a Igreja de Jesus, o nosso corpo, a gente olha, tem muitos membros, mas os membros, eles não têm a mesma função. Mas em Cristo, nós somos um só corpo, mas membros uns dos outros, ou seja, nós estamos ligados uns aos outros. Então, nós não existimos sem os outros, nós precisamos estar unidos. Então, nós temos um exemplo muito claro na Bíblia que fala do corpo humano. Em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 14 em diante, a Bíblia fala, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 14, a Bíblia fala assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo?
O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Verso 22. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parece menos digno no corpo, a este damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém, queridos? Então a Bíblia usa para nos ensinar, nos alertar que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros e não coexistimos, não existimos se não estivermos ligados, se não estivermos unidos. É assim que a Bíblia fala, quando ela usa o exemplo do corpo humano. Aqui, ninguém é maior do que o outro ou menor do que o outro. Todos estão ligados num único propósito, de fazer tudo funcionar. Então, Deus nos criou unidos como é o corpo. Nenhum órgão tem razão de existir se não for o outro, porque todos estão ligados, porque fazem parte de um corpo, fazem parte de um só membro, que é o corpo humano. Então, eles estão ligados e não há razão para existir se não for o outro. A mão precisa do braço, o braço precisa dos ombros e assim vai. O olho precisa da cabeça e as orelhas, os ouvidos também precisam da cabeça. Então, estão ligados. Assim, nós, como corpo de Cristo, precisamos estar unidos. Isto é igreja, isto é povo de Deus. Isto é povo de Deus. Então, nós precisamos estar em sintonia. Uma igreja só existe quando todos estão ligados, quando todos estão em sintonia. Jesus, quando orou por nós, ele disse em João 17:21, diz assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, meus queridos e amados, nós precisamos estar unidos num único propósito, proclamar o evangelho, levarmos as boas notícias às pessoas que estão desavisadas. E a palavra de Deus diz aqui em 17:21 que nós precisamos ser um como o Pai o é com Jesus. Como o Pai o é como Jesus. E ele diz mais, para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus. Então, olha a nossa responsabilidade como povo de Deus, como igreja de Jesus. Nós precisamos estar unidos na palavra, unidos com Jesus e unidos entre nós para que todos creiam. Quem vai crer em alguma coisa que está dividida? Ninguém crê. Então, para que todos creiam em nós. Então, aqui está o nosso chamado, sermos um. Como diz o texto de João 17:1 e João 17:21, para que eles sejam um, assim como nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, o verso 32 e o 33 diz assim,
da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, nós podemos olhar para os primeiros cristãos, para a igreja primitiva. A Bíblia fala que eles tinham um só coração e uma só alma. Eles não consideravam nada deles, e sim exclusivamente de todos, porque a graça é para todos e está aí para todos. Então nós precisamos agir como Jesus nos ensinou, que nós sejamos um, como Ele é com o Pai e o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, um não exclui o outro. Todos têm o seu lugar. É claro, existe uma hierarquia, como existe uma hierarquia no céu. Então, mas todos nós somos um. Precisamos ser um, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, o verso 30, diz assim: eu e o Pai somos um. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são um. E nós precisamos, como igreja do Senhor, nos unirmos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e também sermos uns com os outros, para que a palavra de Deus diz, para que creiam em nós. Então não pode haver divisão, não pode haver exclusividade, precisamos nos unir em um único propósito. E nós sabemos que foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para que, ele morreu a nossa morte, para que nós fôssemos um. E Jesus, ele veio a este mundo, ele pagou o preço que era meu, que era seu, mas que nós estivéssemos sendo um e nós pudéssemos dar testemunho a todos, para que todos crescem que Jesus veio e que Jesus se tornou conosco e nos tornou um só povo, uma só igreja. Então, quando Deus olhou para a terra, ele viu uma bagunça aqui na terra. Ele viu aqui uma verdadeira destruição quando Deus olhou para a terra. Uma desunião, ele viu idolatria e viu tantas coisas ruins aqui nesta terra. Então, desde o princípio, desde a criação, desde a fundação do mundo, Deus tem falado através da sua palavra. Deus tem falado com os profetas, Deus tem falado com os reis, Deus tem instruído o seu povo para que pregue a palavra, para que leve a palavra de salvação, para que a humanidade se tornasse um. Mas nós temos visto ao longo do tempo, que nós temos aprendido na palavra, desde o princípio, a humanidade foi expulsa do paraíso por conta da desobediência, por conta de deixar de ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos prestar atenção, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Então Deus, ele enviou os pregadores, ele enviou os profetas, os sacerdotes, os reis, e Deus tem falado desde o princípio. Desde Gênesis, Deus tem falado através da sua fala, através da sua palavra. Nós podemos olhar para Gênesis, que Deus diz que haja luz, que haja água, que haja luminares. Foi tudo através da palavra de poder, da palavra de Deus. E Deus tem falado conosco desde o princípio. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E todos vêm falando daquilo que Deus sentia, daquilo que Deus tem no seu coração. Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos um. Que nós sejamos uma grande família.
unidos no único propósito, o ID, levar as boas notícias, levar a palavra de salvação. Mas, apesar de tudo isso, o povo não deu ouvidos, o povo continuou não ouvindo Deus. Então, Deus enviou aquilo que ele tinha de melhor. Ele tinha aquilo que ele havia falado desde sempre, desde o princípio. Ele enviou Jesus. E Jesus, ele veio para nos ensinar que nós precisamos viver em unidade, viver ligados nele para sermos um. Este é o propósito da vinda de Jesus. O que Deus quer de nós é que usemos os nossos talentos individuais, que ele deu, que ele permitiu que nós tivéssemos, porque tudo é Deus que dá, tudo é Deus que permite, que ele, para que nós usássemos os talentos que ele nos deu, para que unidos nós praticássemos o ID, que está em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mas para que a gente saia para pregar o evangelho e que para que eles creiam em nós, nós precisamos praticar o sermos unidos, sermos um em Jesus, sermos um na palavra, como nós vimos aqui no capítulo 17, o verso 21, para que todos sejam um, para que todos sejam um, e para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém, queridos? Então, para que o mundo creia que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, nós precisamos ser um, como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então Deus, ele quer isto de nós, que nós sejamos um, que nós usemos os nossos talentos individuais, mas unidos para proclamar a verdade, para proclamar o evangelho. E Deus tem falado conosco desde a criação. E Deus tem usado a palavra para criar todas as coisas. E Deus tem usado a palavra para nos libertar, para nos salvar, para nos transformar. Então, nós precisamos olhar para a palavra, vivermos a palavra. Porque Deus teve sempre um desejo de ter uma grande família. Ei, escute. Você não é exclusivo. Deus não tem filhos preferidos. Pelo contrário, ele tem muitos filhos. E ele quer uma grande família. Então nós precisamos usar os nossos talentos. E Deus nos deu os talentos não para que nós nos sentíssemos melhores ou piores. Pelo contrário, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos caminhando na mesma direção. Nós temos um mesmo propósito, que é ser ligados em Jesus e proclamarmos o evangelho. Sermos um em Jesus, sermos um para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. Então é para isso. Então nós estamos do mesmo lado, nós estamos servindo do mesmo lado, do mesmo barco. E nós precisamos estar ligados em Jesus, ligados em Deus. Deus nos deu o fôlego da vida, ele permitiu, ele repartiu o fôlego da vida conosco. E ele também repartiu conosco os talentos. Ou você acha que você nasceu sabidão? Não, Deus repartiu conosco os talentos. Nós podemos olhar para as profissões, nós precisamos estudar para ter uma profissão. E dentro de algumas profissões, a gente precisa estar sempre estudando, nos aperfeiçoando, nos condicionando, nos aprimorando para fazer o melhor nas profissões. E assim é no reino de Deus. Nós precisamos estar sempre aprimorando, estudando a palavra. Aqueles que tocam, estudando mais. Aqueles que cantam, estudando mais. É tudo em prol do reino, porque nós estamos unidos num único propósito. Porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E tudo é para Deus. Amém, meus queridos?
Tudo é de Deus, tudo é dele, tudo é para ele. Nada é nosso, nada é nosso. Nós estamos aqui neste mundo de passagem. E nós precisamos fazer valer. E nós estamos numa engrenagem. E tudo funciona bem. Então, nós precisamos ser um. Como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Só precisamos entender que tudo vem de Deus. E nós estamos aqui para obedecer. Nós estamos aqui para fazer o que Deus mandou. E para sermos e fazermos aquilo que Deus mandou. Amém? Então é para isso que nós estamos aqui. Agora, para nós terminarmos, olhe para o órgão. Olhe para o corpo humano. Olhe como tudo funciona de uma maneira unida, coesa. Cada órgão na sua função. E por que todo órgão está na sua função? E juntos funcionando? Para quê? Para manter o corpo vivo. Se um órgão do nosso corpo falir, todo o nosso corpo irá falir. Porque a gente sabe quando uma pessoa está internada num estado grave e um órgão começa a dar problema, aí este órgão provoca problema em outro órgão e assim todos vão sofrendo e falindo até a pessoa vir a óbito. Então, o corpo humano, ele funciona coeso, unidos, para manter o corpo vivo. Quando um órgão não está bem, todo o corpo sofre. Olha, eu tenho um exemplo bem claro. Eu estava cortando um vegetal e eu acabei cortando o dedo e a unha. E esse pedacinho de dedo que foi cortado doía tanto que mexeu com todo o corpo. E é assim, meus amados, este é o exemplo. Nós precisamos estar unidos, porque quando um não está bem, todo o corpo sofre. E como no corpo existe uma hierarquia, também em nós, os cristãos, também existe hierarquia, mas todos funcionando, unidos, num só propósito, juntos, o corpo vive. Então é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Juntos, nós mantemos a obra de Deus viva. E podemos sair e levar o ID a todas as pessoas. Mas nós não podemos esquecer que tudo vem de Deus. E tudo é para Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar. Nós queremos te bendizer, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra que é maravilhosa. A tua palavra que tem conselho para todas as ocasiões da nossa vida, para todas as situações, para todos os momentos. A tua palavra é o livro mais antigo, mas é o livro mais atualizado, porque tudo que precisamos está na tua palavra. A tua palavra tem falado conosco sempre, em todos os cultos, em todos os momentos em que ela é aberta. A tua palavra traz a existência aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos procurando. A tua palavra é a essência, a tua palavra é o alimento, é aquilo que nos fortalece. E a tua palavra nos ensinou nesta noite que nós juntos, no mesmo propósito, coesos, unidos, podemos manter a tua obra viva, a tua obra fazendo aquilo que ela veio para fazer. O propósito de sermos um, o propósito de irmos e levarmos a toda criatura a tua palavra. Mas para tudo isso acontecer, para tudo isso ter um sucesso que a tua palavra nos promete, nós precisamos estar unidos e sermos um. Louvado seja o teu nome, Pai, por tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Pai, nós queremos interceder pelas pessoas.
Oramos pela dona Aparecida, que está passando por um momento terrível ali no hospital, internada, com dores, porque ela está com seu pâncreas inflamado. Mas nós te louvamos, Pai, porque ela estava precisando de uma transferência, conseguiu a transferência, já está internada, já está sendo cuidada pelos médicos. Louvado seja o teu nome, Pai. Te pedimos que o Senhor toque, que o Senhor repreenda esta inflamação, que o Senhor traga à existência, Pai, aquilo que ela precisa, que esta inflamação regrida para que ela possa fazer a cirurgia que precisa. Oramos pela família do pastor Saito, que passou para o Senhor, que o Senhor traga o consolo, traga a cura, traga o renovo, o refrigério para toda a família. Nós continuamos orando pelo Enzo, pelo Yuri. Pai, traga a existência sobre a vida deles, o milagre, a cura, a salvação de suas famílias. Oramos também, Pai, pelo meu pai, pela minha mãe. Que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor trate ali com meu pai, que o Senhor abra o coração dele para que ele se arrependa. Deus, coloca as tuas mãos sobre a vida da minha mãe, traga a existência, Pai, o milagre que ela precisa neste momento de dificuldade que ela está passando na sua saúde. Eu te peço em nome de Jesus, continua abençoando a Imaneide Chible, o Valdir, meu Deus, abençoa a Fabiane, Pai, que está aí prestes a dar à luz, que o Senhor traga a existência, Pai, o momento certo, a hora certa do parto, que ela seja grandemente abençoada e que logo nós possamos ver o rostinho do Mateu, em nome de Jesus. Abençoamos também a Lenise, a sua gravidez, o momento do parto, a chegada da Elisa em outubro. Pai, abençoa os teus filhos, abençoa as famílias, traga a existência, Pai, aquilo que cada família precisa neste momento. Oramos por salvação, oramos por libertação, oramos, meu Deus, pelas nações, para que haja paz, para que haja, ó Deus, equilíbrio, em nome de Jesus. Repreendemos todos os males, o feminicídio, a pedofilia, o roubo, o sequestro, Pai, em nome de Jesus. Que sejam canceladas todas as obras do inferno nesta terra e que prevaleça a tua glória, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e a sua família e até a próxima. Pelo vermelho de sua túnica, cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim. Para a liberdade me libertou. Vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor.
o que